A doutora Cerise atua na área de psicologia clínica, cognitiva, comportamental. Ela tem uma agenda bem lotada, mas o Ministério da Mulher fez o convite e ela muito prontamente nos atendeu. Mais uma vez, nós oramos que Deus use a doutora Cerise ao nos transmitir a mensagem desta manhã. Obrigada, Gilza. Obrigada ao Ministério da Mulher. Já fui assessorada por essas mulheres maravilhosas atrás aqui de mim, com um copo d'água. A hora que ele estava me contando a história aqui sobre a chuva, e quando eu cheguei aqui atrás, eu disse, gente, eu estou numa crise alérgica, tossindo muito e vou precisar ser movida à água. E a hora que ele diz a historinha, eu disse, gente, está precisando de chuva? Sim, muita chuva. Tão aperta para caber um casal. Essa chuva vem, vamos orar por isso. Mas é um grande prazer estar nessa manhã com vocês. Um privilégio, depois de tanto tempo. Já fiz algumas palestras aqui e depois de um bom tempo estou recebendo novamente esse convite. É um grande prazer mesmo estarmos aqui nessa casa. Me sinto um pouco como sendo a minha igreja. Isso é muito gostoso, é um prazer. Pois bem, nós vamos falar nessa manhã sobre relacionamento e sobre família. Não é um assunto muito diferente, nem cristão, nem psicólogo, né? A gente trabalha com isso o tempo todo. Mas vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre isso, para que nós possamos crescer para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e para que Ele possa vir o mais rápido possível. Amém? Amém. Nós vamos fazer uma coisa antes de começarmos o culto dessa manhã. Nós vamos conversar sobre muitas coisas, mas nós vamos começar a praticar uma delas agora. E vocês vão entender depois o porquê. Por gentileza, todos vocês cumprimentem, por favor, o seu amigo, o seu vizinho, o seu irmão, o seu visitante do lado. Dê uma alçada, dê um sorriso, isso tudo vai ser muito bem. Deve ser bem capaz disso. Muito bem, é bom demais, né? Neste momento, além de todos nós estarmos liberando um número enorme de endorfinas, nós estamos também praticando afeto. Bom, E isso é muito bom. Concorda comigo? Muito bem. Vamos lá então. Nós vamos começar dessa manhã falando então sobre as famílias, modelos de famílias. Vamos lá. Eu coloquei aqui alguns modelos de família e enquanto eu vou pensando com vocês, vocês vão se identificando e enquanto isso também vão se auto-analisando como é que você está lá na tua casa. Isso serve para todos. Crianças, adolescentes, jovens, as pessoas mais maduras, para todos, ok? Vamos lá. A primeira família que eu quero falar nessa manhã para vocês é o modelo da família extrovertida. Nós praticamos um pouco aqui agora, não foi bom? Esse modelo de família é exatamente o que vocês sentiram nesse momento. Sorrisos, abraços, a gente se sente motivado. Vocês perceberam o barulho que ficou aqui na igreja? Mas o barulho muito bom, positivo. Não é bom? Contagia, é muito gostoso. Nessa família, a família extrovertida, ela é extremamente social, ela é extremamente comunicativa e ela é extremamente também afetiva. Vamos lá, um outro modelo de família, a família tradicional. Como que é essa família? Essa família é uma família onde reina nela uma hierarquia muito intensa e muito significativa no sentido das regras, das normas, dos padrões que aquela família tem que ter.
pra ver. Tem força. E nessa família normal, é também só você ocorre mais um movimento silencioso de submissão. Ali ninguém pode falar sobre os seus desejos, Não, do jeito sobre que os tá seus mesmo. sonhos, sobre os seus projetos. Sabe por quê? Mas pode deixar. Porque sempre a última palavra é de um só. É do pai. Aí você pode dizer assim pra mim, mas Vamos Cris, com metade do movimento é pelas muito pernas. normal que os pais tenham autoridade e, portanto, eles então tenham a última palavra? Eu digo sim, existe uma hierarquia saudável para que se tenha uma organização dentro da família. Mas é importante que todo mundo seja o quê? Ouvido. E claro que depois nós chegamos num acordo aí sobre algumas coisas. E quando as crianças ou adolescentes não estão ainda nessa fase de poder tomar grandes decisões, os pais então que vão dar a palavra final. Mas antes, há necessidade para que todos sejam ouvidos, né? E nesse modelo de família isso não acontece, infelizmente. Todo mundo ali ouve, acata as ordens e vamos embora assim mesmo. Se você gostou, ótimo. Se você não gostou, você fique quietinho aí. E quando você virar um adulto, você faz do jeito que você quiser. Um outro modelo de família, uma família ansiosa. Nessa família o que mais reina é a agitação, um movimento explosivo e um movimento muito estressante constantemente. Agora pega o conjunto. Se você não for rápido para expressar a sua opinião, a sua ideia, você fica para trás. Como assim, Celise? Aí o que manda é o tom de voz alta. E eu corre o tempo todo. Um outro modelo de família, uma família que tem um modelo depressivo. O que impera nessa família? Os níveis altos e intensos de sensibilidade. Ali todo mundo tem um movimento mais introspectivo. Qualquer assunto, sendo ele delicado, trará alguns problemas. E a pessoa naturalmente estará no movimento de não querer fazer trocas, não estará estabelecendo trocas. E aí, Senhor? E aí fica assim. Existem famílias com segredos tão profundos, tão sérios, que nunca pode ser falado sobre ele. Já atendi muita gente assim no consultório. E aí, Celise? Aquele que sofre silencioso, sofre sozinho. E não pode ser, em nenhum momento, acolhido em suas necessidades. Isso é muito triste. A família liberal. Qual que é a base dessa família? Tudo pode. Alguém conhece alguma família assim hoje em dia? Nós estamos num século onde a gente mais vê é uma família liberal. Tudo pode. Aí vai ter problema. Depois a gente vê, e eu costumo dizer que essa família ela tem um modelo clássico. Eu costumo dizer no consultório que é um modelo de hotel. Todo mundo é bem acolhido lá na família com as necessidades básicas, todo mundo faz o que quer e ninguém interfere em ninguém. Por que, Celise? Porque eu respeito tanto o outro, eu acho que ele tem tanta liberdade. Para que eu vou interferir nele? Não deixa, ele faz o que ele quiser, não tem problema. Só que uma coisa, dá pra gente conseguir desenvolver intimidade nessa família? O que vocês acham? Eu já vi de gente que quando eu pergunto o que seu pai faz? Deixa eu lembrar. Como assim? Deixa eu lembrar, né? Quais são as atividades extras, né? Dos seus irmãos, por exemplo? Não sei. Eu sei que vão estar na faculdade, mas não sei se é nessa e tal. Meu irmão gosta lá de natação, mas eu não sei. Nessa família, as coisas ficam muito complicadas também, porque não conseguimos desenvolver grandes intimidades. E se não temos a intimidade, nós não temos também a intimidade afetiva. E sem ela, nós não podemos desenvolver um grande entrosamento. Fecho por aqui o quadro das famílias.
Alguém se sentiu dentro de algum desses modelos de família? Não precisa se manifestar. Eu costumo dizer que talvez você tenha um pouquinho desse modelo ou um pouquinho de cada modelo dentro da sua casa. Mas o interessante é que a sua casa tem a sua carinha. A sua casa tem as regras que você construiu. A sua casa tem a sua identidade. Você construiu a sua casa, a sua família. E se sua família não está legal, é porque você também não está legal. Já ouviram a frase: ninguém pode dar aquilo que não tem? Se o meu lar não está bem, é porque provavelmente eu também não esteja bem. E para eu melhorar essa qualidade de família, e lembrando, não importa a idade que eu tenha, e nunca é tarde enquanto estamos vivos, respirando, eu digo lá no meu trabalho. Então, por favor, vamos querer pensar em que eu posso melhorar na minha casa, na minha família. E todas essas famílias, elas estão dentro de um movimento de características que eu e você construímos. Fecho aqui essa primeira consideração e vou ler para vocês o que significa relacionamento, tirado do dicionário Novo Aurélio. Vamos ver o que a sociedade, vamos ver o que se diz por aí sobre relacionamento, sem ser os livros carregados pela ciência. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma conexão, alguma ligação. Relacionamento, o que seria? Ato ou efeito de relacionar-se. Capacidade em maior ou menor grau de relacionar-se. Conviver ou comunicar-se com seus semelhantes. É uma ligação de amizade, pode ser também afetiva, profissional e etc. Condicionada por uma série de atitudes recíprocas. Isso é relacionamento. Então eu comecei falando da família, de alguns modelos. E agora eu estou lendo que relacionamento, ele estabelece a troca. E cada um deve ter a sua habilidade, a sua capacidade para estabelecer a troca. Como isso tudo fica, então? Se cada um tem que ter a sua bagagem, tem que oferecer a sua bagagem para que as relações sejam muito legais e muito interessantes. Eu vou pensar um pouquinho com vocês. Esse está acontecendo, está tão difícil para a gente ser entendido, ser ouvido em nossos relacionamentos. Vocês já se sentiram em algum momento na contramão dos diálogos? Vocês já se sentiram alguma vez sem ser compreendido? E lá para o consultório de você, mas você precisa falar, Celise. Alguns dizem assim, você precisa falar, eu digo para os meus pacientes. Eles dizem assim, Celise, eu já falei e não adianta. Eu já tentei e não adianta. Alguns me perguntam, por que quando a gente fala, o outro não entende? É o que nós vamos aprender no sermão dessa manhã. O que acontece na mente humana que cria-se um descompasso e muitas vezes nós não conseguimos entender o que o nosso amigo, o nosso filho, o nosso parceiro está simplesmente falando. Vamos entender isso então? Vamos lá. Eu vou pedir para que todos vocês nesse momento abram, por gentileza, a Bíblia de vocês, para vocês acompanharem. Eu não vou ler todos os versos, mas vocês conhecem muito a história. Está em Lucas, em São Lucas, capítulo 5, e os versinhos que eu fui analisando, do 4 ao 8. O tema deste capítulo é a pesca maravilhosa. Vamos entender um pouquinho sobre o comportamento e a forma como Simão Pedro pensou e o que aconteceu com ele. Vamos lá. Alguns exemplos então. Vamos lá. Simão saiu para pescar, não foi isso? E quando ele foi com seus companheiros pescar, ele passou a noite toda pescando. E o que aconteceu com Simão Pedro quando ele volta dessa pescaria? Ele volta, como ele era pescador, ele volta
Será que ele volta satisfeito com o seu projeto de trabalho? Não. Ele volta triste, frustrado. E quando ele chega, quem ele encontra ao pé ali da praia, vamos dizer assim, daquela região onde ele estava? Quem ele encontra? Jesus. E quando ele encontra Jesus, com certeza ele não estava saltitante, porque seu projeto de trabalho não tinha funcionado muito bem. E Jesus dá uma ordem. Que ordem que Jesus dá para Simão Pedro? Para que ele afastasse um pouco seu barco e fizesse o quê? Jogasse nas redes. Simão Pedro, com certeza, achou aquilo muito estranho. Nós estamos falando de relacionamento, ok? Simão Pedro agora é Jesus. Antes, Simão Pedro com ele mesmo, imaginando seus projetos para que fossem atendidos. E quando Jesus pede isso para ele, com certeza ele se sentiu numa situação estranha. Olha, eu passei a noite inteira pescando, não pesquei nada. Como que agora Jesus me pede para voltar e afastar só um pouco o barco e jogar as redes? Como assim? Ele se sentiu meio contrariado com a situação, mas Simão Pedro fez o quê? Ele obedeceu. E quando ele vai na obediência sincera com Jesus, seu grande amigo, ele volta com o barco o quê? Carregado de peixes. Muitas vezes nós ouvimos coisas de pessoas e não entendemos como foi na situação de Simão Pedro com Jesus. Às vezes alguém vem e nos fala alguma coisa, de vez nós pararmos, ouvimos, tentar entender o que é que está acontecendo, dar a oportunidade, a chance de entender o que é que está acontecendo. Eu volto a dizer, muitas vezes nós já estamos todos armados com os nossos mecanismos de defesa e ousamos em criticar ou muitas vezes julgar uma outra pessoa. Mas na história de Simão Pedro não foi assim. Ele obedeceu a Jesus, achou esquisito aquele comando dado por Jesus, mas ele fez. E ele recebeu uma grande surpresa. Quantos de vocês já tiveram o privilégio de, quando se relacionam com algumas pessoas ou estão introduzindo uma nova relação, você se surpreender com a ação ou reação daquelas pessoas? Eu já tive muito privilégio. No meu consultório tem quase todo dia. Por quê? Porque são muitas pessoas atendidas e todas elas me surpreendem. Mas eles não vão lá procurar ajuda? Sim. Mas eles me surpreendem com a sinceridade, com o interesse de querer fazer a sua vida ter uma qualidade, uma saúde melhor. Será que nós, como cristãos, na igreja adventista de Ribeirão Preto, será que nós estamos dando a oportunidade para os nossos queridos membros da igreja, para que eles façam parte da nossa vida, não só da nossa vida de sentar aqui ao lado do outro, nos bancos da nossa igreja, mas da nossa vida afetiva, na amizade, na companhia, na parceria? Ou será que quando a gente vem aqui para a igreja, a gente fica frustrado, decepcionado e ficamos torcendo o nariz, a sobrancelha e achando que, ai, aquela pessoa que está na igreja hoje, acho que eu não vou hoje. O que vai falar aquela pessoa, né? Aquela lição da escola sabatina, tão xoxinha. Mas aquele que faz essa crítica geralmente não atua em nada. Meus queridos, a gente precisa atuar primeiro conosco mesmo e depois vir aqui na igreja e também esbanjar aquilo que eu, durante a semana, sozinho lá na minha casa, investi com o meu Senhor. Você acha que se Simão Pedro não tivesse intimidade com Jesus, se ele não tivesse interesse por Jesus, se ele não tivesse amor por Jesus, será que ele também não ia criticar e julgar Jesus? O que vocês acham? Ele é ser humano. Vamos prestar atenção nisso. Será que como que eu estou nesse momento, no culto de hoje, por favor, não olhe para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega, para o seu irmão, para o seu esposo, não importa quem seja, namorados. Olhe para você mesmo.
mas Simão Pedro fez. Vamos ver agora um outro exemplo. Esse é um exemplo de contratempo, onde parecia que a relação não ia dar certo, porque foi um pedido estranho feito por Jesus, mas Simão Pedro confiou, acreditou e deu tudo muito certo. Teve êxito no final, e uma grande surpresa no resultado dessa relação. Agora, eu quero dar alguns exemplos também na contramão dos relacionamentos com relação a famílias. Vamos lá. Esse mês agora que estamos fechando, recebi um paciente novo lá no meu consultório. Adivinha quantos anos tem esse paciente? 10 anos de idade. Eu trabalho com crianças, adolescentes, adultos e casais. Eu tenho a especialidade nas 3 áreas e posso ter uma turminha lá muito boa, uma variação muito boa de contatos com faixas etárias diferentes. E esse paciente de 10 anos de idade chegou até mim, muito quietinho, e quando nós atendemos adolescentes e crianças também, nós primeiro fazemos uma entrevista com os pais para entendermos a causa, a queixa, o porquê, o que está acontecendo, para depois a gente pegar e conversar com um adolescente ou com uma criança. E esse garoto, 10 anos, um pré-adolescente, lista. E sabe qual era a queixa dele?
nós podemos, com a graça e o poder de Deus. Eu vou ler para vocês esse momento, para fecharmos alguns exemplos dos contratempos das relações, para entendermos depois o porquê, volto a dizer, uma parábola que eu gosto muito. E o título dessa parábola é Desencontro. Posso ler? Preste atenção. Você filma assim para não segurar. Só mantém. Que é a relação de um casal. Só pode manter ela lá no meio. É uma data especial. Põe a mão pra Maria quer algo de mantenha ela José. focalizada no centro. Algo que demonstre que José ama. Ela espera ansiosamente pelo gesto de amor. José é um homem muito bom e trabalhador. Pensou no que agradaria a Maria. Deu-lhe um ventilador. Entendam aqui este objeto como qualquer objeto que Maria não gostaria de receber. Maria, ela queria flores. Ganhou um ventilador. Expressou a sua dor. José não a compreendeu. Esperava alegria e sorriso de Maria. Recebeu um desagradável mau humor. É sempre assim. Pensam ambos. Novamente não se conversam. Maria, na sua carência de amor, espera que da próxima vez José satisfaça seus silenciosos desejos. Gosta de ganhar presentes de surpresa. Pede a chance de explicar o que deseja. É a obrigação de José, pensa Maria, perceber o que eu quero. Ambos sofrem fundo, cada um suas próprias carências. Maria, por amor a José, continua esperando flores. E José, por amor a Maria, continua dando-lhe ventiladores. O que vocês acharam dessa historinha? É o que acontece conosco quase que todo santo dia em casa ou não? No trabalho, é ou não é? Meus queridos, nessa manhã nós vamos sair daqui usando o instrumento mais precioso que Deus nos deu, a inteligência. E por ela nós podemos organizar a nossa lógica e podemos o quê? Falar o que sentimos, o que pensamos. Se você e eu não falarmos o que nós sentimos, o que nós pensamos, nós não vamos para lugar nenhum em relação alguma. Eu brinco lá no consultório, só não falo tudo que vai na aula, porque existem alguns segredos que são só nossos. Mas não tem que dizer tudo para o marido? Não. Não tem que dizer tudo para a mulher?